Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023, e nós vamos juntos aqui novamente dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Começamos o nosso vídeo com a revisão e o comentário da lição do dia. Estamos na lição 215, né? Ainda na nossa sexta revisão, cujo pensamento central é eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Hoje nós revisamos a lição 195, o amor é o caminho que sigo com gratidão. Aí Jesus nos traz essa frase aqui, essas três frases que para mim são maravilhosas. Então, que frases são essas? O Espírito Santo é o meu único guia, ele caminha comigo no amor, e agradeço a ele por me mostrar o caminho a seguir. O Espírito Santo é o meu único guia, ele caminha comigo no amor, e agradeço a ele por me mostrar o caminho a seguir. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, né? Então, hoje nós temos essa tarefa durante o dia. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. O amor é o caminho que sigo com gratidão. O Espírito Santo é o meu único guia. Ele caminha comigo no amor e agradeço a ele por me mostrar o caminho a seguir. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, tá? Que lição, né, gente? Que frase, né? Que afirmação é essa que a gente faz para o universo hoje, né? Na qual nós dizemos: o Espírito Santo é o meu único guia. Isso é uma declaração muito forte, né? Eu tô falando para o universo que eu não quero mais ouvir a voz do ego. Eu tenho um único guia. E esse guia é o Espírito Santo, né? E eu me lembro que ele caminha comigo no amor. E eu agradeço a ele porque ele está me mostrando qual é o caminho a seguir. Muito forte, né? E eu me lembro que eu não sou um corpo, que eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Muito bem, meus queridos. Pegamos agora o nosso livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, um ano de milagres, devoções e reflexões diárias. Estamos no texto do dia 215, que é um texto de reflexão sobre escolhermos a fé. Então, o título do texto de hoje é sobre escolhermos a fé. Fé é poder. A fé muda a sua vida ao modificar você. A fé muda a sua vida ao modificar você. A fé, nós não temos fé porque nós queremos que Deus mude a nossa realidade. Nós temos fé porque nós sabemos que se nós pedirmos a Deus, Ele vai nos modificar. Ele vai modificar a nossa mente. Certo? A fé coloca você num solo, num chão diferente, que é o do estar dentro de você. Então a fé nos coloca de volta dentro de nós mesmos. Ela dá a você uma confiança baseada em algo que está em você, mas não é seu, não te pertence, certo? Que é aquilo que a gente já falou várias vezes, quer dizer, que ela já falou no livro e aí a gente comentou, nós já comentamos várias vezes, né? É algo que Deus colocou em mim, mas que não é meu no sentido de que não pertence ao meu ego, não pertence a esse reino ilusório, a essa matrix, a esse metaverso, né? Que é a voz do Espírito Santo dentro de mim, que é a lembrança de Deus em nós, né? Como a minha professora sempre falava. Então, é algo que pode fazer por você tudo aquilo que você não pode fazer por si mesmo. Então, é importante que nós nos lembremos que há coisas que realmente nós não somos capazes de fazer por nós mesmos, por nós mesmas. Nós não somos capazes, né?
Nós somos impotentes diante dos nossos próprios padrões de infância, né? Mas qual é o poder que eu tenho verdadeiramente nessa situação, nesse caso? Eu posso pedir ao Divino Espírito Santo para transformar minha mente. Eu peço pela expiação, eu peço pelo milagre, eu peço. E ao fazer o pedido correto, eu serei atendida, eu serei atendido. Uma coisa muito importante que nós temos que nos lembrar é que os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes diante da vida e também as nossas críticas, os nossos julgamentos equivocados, né? Quer dizer, todo esse conjunto de coisas que Jesus chama no curso de pensamentos de ataque, são formas de nós nos comunicarmos com o universo. Nós estamos nos comunicando com o universo, nós estamos comunicando várias coisas ao universo, né? E esse universo, como ele é um espelho da nossa mente, como ele é o produto das nossas próprias projeções mentais, então ele vai nos devolver a própria vibração que nós estivermos emitindo, né? Muito bem. Então, ele pode fazer por você tudo aquilo que você não pode fazer por si mesmo. Ele impede que você se afunde na consciência de vítima, o que é uma postura que atrai mais vitimização. Se eu fico vibrando na consciência de vítima, então o que eu vou atrair? Mais situações para eu me sentir uma vítima, né? E eleva você à positividade, o que atrai resultados mais positivos. Onde nós colocamos a nossa fé, literalmente e diretamente, influenciará o que acontecerá a seguir nas nossas vidas, né? O lugar onde nós colocarmos a nossa fé, né, vai influenciar o que vai acontecer a seguir nas nossas vidas, tá? Eu posso ter fé no poder do mundo, ou fé no poder dos milagres. Eu posso ter fé no poder do medo, no ego, ou eu posso ter fé no poder do amor. Eu posso ter fé no poder das coisas externas, ou eu posso ter fé no Deus que vive dentro de mim. Uau! Forte isso, né, gente? Então, nós temos que nos lembrar sobre a fé, que nós sempre temos fé em algo, que como nós não temos pensamentos neutros, que é um exercício que a gente treina lá no início do ano, né, começando, eu me lembro também que eu não tenho uma fé neutra, isso não existe, não existe uma fé neutra, né, eu ou tenho fé no ego ou eu tenho fé no Espírito Santo, ou eu tenho fé na minha mente certa ou eu tenho fé na minha mente errada. E conhecereis a árvore pelos seus frutos. E os frutos são o que está efetivamente se desenrolando na minha vida. Se o que se desenrola na minha vida é desafiador, então é porque eu estou com fé na mente errada. Então, meus queridos, quarta tentativa de dar continuidade ao vídeo, né? Então, estávamos falando de fé. E efetivamente precisamos nos lembrar, nos recordar de que sempre estaremos colocando a nossa fé ou na nossa mente certa ou na nossa mente errada. Na nossa mente certa, nós temos os pensamentos que compartilhamos com o nosso Criador, tá bom? Muito bem. O que eu quero dizer para vocês hoje? O que eu separei para vocês para a gente ler hoje? Eu separei mais um texto do Volta ao Lar, do John Bradshaw, né? Que vai tratar de um tema que é muito importante para a nossa jornada de cura da nossa criança interior, né? Lembrando que nós ainda estamos na nossa ferida da traição, falando sobre o legado que essa ferida nos deixa, né? E é importante que nós possamos nos lembrar que
As nossas defesas contra as feridas formaram as nossas personalidades, para o bem e para o mal, né? Então foram partes integrantes, partes integrantes não, foram as razões por trás da forma como as nossas personalidades se desenvolveram, né? E às vezes, por trás de uma estratégia nossa de sermos os bonzinhos, nós estamos, na verdade, utilizando essa pseudo-bondade como um mecanismo para que nós possamos lidar com o que efetivamente acontece nas nossas vidas, tá? Como uma estratégia como é que eu vou dizer? Qual seria a melhor palavra? Não só uma estratégia de defesa, mas uma forma de estar na vida, né? Nós criamos formas de estar na vida. Essa máscara, né? Que nós colocamos todos os dias quando a gente sai de casa, para poder viver essa vida nesse metaverso, né? Então eu separei o texto da página 210, lembrando que o livro tá no canal no Telegram, tá? E o texto da página 210 é um texto já final, ele já falou da cura do adolescente e ele vai falar do perdão, tá? Ele tem uma visão muito interessante do perdão que eu quero trazer para vocês. Perdão. A recuperação da sua criança interior ferida é um processo de perdão, concordo plenamente. Se você ainda não assistiu a playlist Workshop do Perdão, assista. O perdão nos permite dar como antes, cura o passado e liberta as energias para o presente. Que energias são essas que o perdão liberta? Né? Se a gente ainda não perdoou, e nossa, como tem coisas no nosso passado que nós ainda não pudemos perdoar. Né? Nós estamos cheios de mágoas, de ressentimentos, de raivas, de ódios, né? A mágoa, o ressentimento, o que que são? São aquelas raivas que não foram expressas, né? É a água que ficou parada, né? Tá ali naquela poça verde, cheia de lodo, né? Os ódios são esses ressentimentos endurecidos, né? E esse endurecimento, ele vai se mostrar no nosso corpo, né? Vão ser as pedras nos rins, vão ser as pedras na vesícula, que vocês já sabem que eu tenho, né? Vão ser os problemas articulares, vai ser a rigidez dos nossos músculos, né? Então esse não perdão, que na verdade consiste também numa inflexibilidade das nossas mentes, ele vai aparecer no nosso corpo, tá? Entupimentos arteriais, né? O perdão não é um processo sentimental ou superficial. Nós fomos realmente feridos e esse sofrimento deve ser validado e legitimizado, né? Isso é muito importante. Validar e legitimar o sofrimento da nossa criança interior. Fazendo isso como? Reconhecendo que o que aconteceu foi realmente muito difícil e muito doloroso. Quando reconhecemos o mal que foi feito, retiramos o manto mítico com que envolvíamos os nossos pais. Nós os vemos como seres humanos feridos que realmente são ou que realmente eram, né? Então, as feridas dos nossos pais deram nascimento às nossas feridas, assim como os nossos pais nos deram nascimento. E as feridas dos nossos pais resultaram das feridas dos nossos 4 avós, né? Nós temos 2 pais, temos 4 avós, não é isso? Vemos que os nossos pais são crianças adultas, revivendo suas próprias contaminações. Que contaminações são essas? As contaminações emocionais. O autor Sankin diz muito bem: quando retiro o manto do mito do meu passado e reconheço o caráter ambivalente e trágico de todos os atos humanos, descubro uma nova liberdade para mudar o significado do que foi. Só o perdão permite que eu aceite o meu passado e me liberte de ferimentos deformantes. Julgamento, perdão e gratidão são as partes da alquimia
que transformam o sofrimento do passado em boa sorte e que me transformam de vítima de causas que eu não podia controlar em participante de um passado que reformo continuamente, né? Então é aqui no momento presente que a cura pode ter lugar. É só aqui. Aqui, nesse momento, eu sou o pai, eu sou a mãe da minha criança interior ferida, né? O trabalho de lamentação tem de ser feito, concordo plenamente. Fritz Perls, né, o pai da Gestalt terapia, disse: nada muda até ser o que é. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer: nada muda até que seja aceito exatamente do jeito que aconteceu. Então, até que eu consiga aceitar que houve negligência no meu passado, que houve ignorância na minha criação, que os meus pais, sim, eram e eventualmente ainda são adultos crianças, que não puderam ou não quiseram, não desejaram, não conseguiram olhar para as próprias feridas, então eu não vou poder curar essa dor dentro de mim. Eu não estou validando, eu não estou confirmando o que aconteceu, né? Só tirando, compreender a realidade desse mal nos permite identificar o nosso sentimento de termos sido violados. Sentir os sentimentos é o trabalho da dor original. Enquanto eu não me abrir para sentir os meus sentimentos, eu não vou me curar, né? O Bob Mandel, ele tem uma frase para isso que eu adoro, né? Que é, eu não vou me lembrar qual é agora, daqui a pouco eu me lembro. Sem sentimento não há tratamento. Sem sentimento não há tratamento. É a frase dele. Quando entramos em contato com esses sentimentos e os expressamos, ficamos livres para seguir em frente. E como é que você vai sentir os seus sentimentos? No seu espaço sagrado de segurança, com o seu psicoterapeuta, com o sacerdote da sua religião, com um amigo que realmente seja seguro, seja confiável para você se abrir, tá? Sem o peso dos problemas do passado não resolvidos, não mais contaminamos o presente. A nossa energia está agora disponível para dar força à nossa vida. É a energia criativa que ficou bloqueada, ficou congelada lá no passado. E sem ela eu não consigo caminhar com potência para a minha própria vida. Podemos viver no presente e criar o futuro. O perdão permite que abandonemos os nossos pais. Abandonemos essa imagem negativa que ficou guardada dentro da gente. Não é abandonar na forma, tá? Não é eu abandonar, falar tchau, não quero mais saber de você, não é isso. É abandonar nesse conteúdo da mente que ainda não perdoou, que ainda não deixou o passado embora, que ainda não se desapegou dessa dor. Nós temos que chorar a dor de termos tido os pais, os cuidadores primários que tivemos, ou de não os termos tido, né? E aí deixar essa dor ir embora. É um processo de lamentação. É um processo no qual eu vivencio um luto. Que luto é esse? De eu parar de fingir que papai e mamãe eram perfeitos e maravilhosos. Não eram, tá? A imagem verdadeira deles sim é. A consciência crística neles sim é. A manifestação deles aqui na Matrix e no metaverso não foi. Podemos viver no presente e criar o futuro. O perdão permite que abandonemos os nossos pais. A nossa dor congelada formava os profundos ressentimentos que nos ligavam a eles. Os ressentimentos nos fazem reciclar constantemente os mesmos sentimentos. A informação da criança ferida é que nunca precisamos nos separar, dos nossos pais. Usando nossa energia para odiá-los secretamente, continuávamos presos a eles, o que impedia o nosso crescimento e amadurecimento. O perdão cura os nossos ressentimentos e nos permite separar a nossa criança maravilha da voz da vergonha vinda das figuras materna e paterna internalizadas por nós. São essas figuras, paterna e materna, que nós internalizamos,
que nós vamos perdoar e que nós vamos abandonar. Porque quando a gente perdoa, quando nós perdoamos, nós podemos seguir em frente, nós podemos caminhar adiante. Ah, resolvi aquele assunto passado, né? Lembram daquele vídeo que eu fiz há uma semana ou duas atrás sobre as dívidas emocionais? É isso. Saldei minhas dívidas emocionais. E se o meu pai ou a minha mãe tinham dívidas emocionais comigo, eu liberei, considerei os boletos pagos, né? Porque agora eu tô pedindo essa compensação a Deus. A Marianne Williamson, ela tem uma oração muito bonita de perdão aos nossos pais, que tá lá no meu site, tá? www.alquimiadosmilagres.com.br. Você vai lá na aba Minhas Orações, a oração tá lá, oração para perdoar os nossos pais. E ela fala, né, que eu agradeço tudo que meus pais puderam me dar e por aquelas coisas que eles não puderam me dar ou onde eles tropeçaram na minha educação, eu peço que Deus me dê a compensação dele. É uma oração muito bonita, vocês podem fazer, tá? Usando nossa energia para odiá-los secretamente, continuávamos presos a eles, o que impedia o nosso crescimento e amadurecimento. O perdão cura os nossos ressentimentos e nos permite separar a nossa criança maravilha da voz da vergonha tóxica vinda das figuras materna e paterna internalizadas por nós. Quando recuperamos a nossa criança interior, devemos tomar uma decisão sobre os nossos pais, se ainda estiverem vivos. Que tipo de relacionamento teremos com eles, né? E aí a história do distanciamento saudável. Qual é o grau de proximidade que eu quero ter com os meus pais, com os meus familiares? Qual é? Eu vou ter que avaliar. Aqueles cujos pais são ainda agressores devem tomar a decisão de ficar longe deles. E isso é complicado, né? Isso é uma coisa que eu vou deixar para que vocês peçam orientação ao Divino Espírito Santo sobre como se relacionar com os pais de vocês. Mas o processo de perdão, ele é imprescindível, tá? Então você vai ter essa conversa com o Divino Espírito Santo, mas você efetivamente tem que estar fazendo o seu processo de perdão, especialmente com o seu pai e com a sua mãe. Tá? E depois eu diria que o mais importante depois de pai e mãe são outras eventuais figuras parentais, se você tiver sido criado por um tio, por um avô, avó, e aí então você caminha para os seus irmãos, tá? Os irmãos também são uma fonte muito grande de vergonha e abuso uns para os outros nas famílias disfuncionais. Recomendo que você... aí ele fala uma frase aqui que eu acho que eu não concordo. Ele diz assim: recomendo que você deixe os seus pais entregues à própria sorte. Eu não concordo com isso, tá? Mas eu tô lendo o texto. Sei de muitos casos em que os pais continuam a violentar os filhos adultos. Aí o que eu acho é que se os seus pais ainda violentam você, então é porque você ainda não aprendeu a lição de aprender a dar limites, de proteger o seu próprio campo de energia. Porque a violência pode ser física, pode ser verbal, pode ser emocional. Então ainda tem uma lição aí pra gente, que é a lição de colocar um limite. Se seus pais se recusam a assumir a responsabilidade por suas próprias crianças feridas, você deve se lembrar que a sua primeira obrigação é para com a sua vida. Concordo. Você não veio ao mundo para tomar conta dos seus pais. Não estou falando aqui aos enfermos ou aos inválidos. Sobre os enfermos ou sobre os inválidos. Estou falando dos pais que se recusam a assumir a responsabilidade de suas próprias carências, né? Então, minimamente, se você sente que você não pode ter contato com seu pai, com a sua mãe, providencie para que eles tenham uma vida na velhice na qual eles possam ser cuidados, né? Eu acho que isso sim é uma obrigação do filho, né? Na medida das suas possibilidades. Cada um de nós deve permitir que o seu eu adulto decida sobre as próprias fronteiras com os seus verdadeiros pais. Exatamente isso. É a lição da fronteira, que é uma lição de muito importante. É a lição que tira a gente da codependência, né? Eu tenho os meus limites e você vai comigo até onde eu permito que você vá.
Lembre-se, você agora é responsável pela sua criança interior e ela espera que você a proteja. E isso pode significar você proteger a sua criança interior do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Faça esse movimento, proteja a sua criança interior. Proteja-se. Crie uma maneira de você ter uma rede de cuidados à sua volta, tá? Para a maioria das pessoas, a recuperação da criança interior cria um contexto para um novo e mais rico relacionamento com seus pais verdadeiros. Eu concordo com isso. A relação melhora muito. A relação com os pais melhora muito depois que nós buscamos, fazemos essa jornada de cura, né, da criança interior. Tornando-se o novo pai ou a nova mãe dessa criança, você ajuda a terminar com o passado, a finalizar o passado e a preencher o vazio na sua mente. Quem é que preencheu esse vazio na sua mente? Foi Deus. Quem é que preencheu esse vazio que ainda está no seu coração? Foi Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Então, é muito saudável que você, de uma vez por todas, nós já estamos hoje no dia 215, é muito importante que você entenda de uma vez por todas que esse vazio no seu coração e na sua mente que você tem, você não vai conseguir preenchê-lo na sua relação com os seus pais, com os seus filhos, com os seus cônjuges, não vai, é só com Deus. E aí a gente fica também menos chato e menos demandante com os pais, tá? E eu não vou negar aqui para vocês que não haja filhos, que não hajam filhos, né? Que não abusem emocionalmente dos pais, tá? Tem filhos hoje sendo sustentados pelos pais com 30, 40, 50 anos, tá vivendo numa relação completamente doentia, às vezes maltratando os pais, né? Maltratando mesmo, a ponto de você poder chegar e denunciar aquela pessoa na polícia, né? Pessoas que se recusam a trabalhar, a querer ganhar o próprio dinheiro, que ficam lá explorando mesmo, vivendo de aposentadoria. E também isso acontece muito por uma codependência desses pais que têm muito medo de ficar sozinhos porque não curaram as próprias crianças interiores feridas. Talvez você também se veja nesse lugar. E aí é muito importante que você aprenda a dar limites para os seus filhos. Eles vão ficar com raiva de você? Nossa, eles vão ficar com ódio. Mas você vai ter que bancar isso. Você vai ter que bancar isso. Esse ódio dos seus filhos, tá? É muito importante que você tome consciência disso também, tá? Essa jornada de cura da criança interior, ela mexe também com o relacionamento, vai mexer também com o seu relacionamento com os seus filhos. Porque você vai sair dos jogos neuróticos, porque você não vai mais precisar da compensação neurótica que esses jogos te trazem, tá? Você está encontrando Deus, você está se alimentando de Deus, que é a fonte suprema. Quando a criança sente uma nova esperança, autonomia e propósito, iniciativa e competência, ela pode estabelecer a própria identidade. Então também pode ter um relacionamento saudável com os pais. O que é um relacionamento saudável com os pais? É um relacionamento onde essa hierarquia de que eu sou o pai, você é o filho, ou eu sou o filho, você é o pai, ela é respeitada. A individualidade do seu pai e da sua mãe são respeitados, né? Você para de querer se meter na vida deles e achar que você sabe tudo, que você vai salvá-los, né? Ou a quinta tentativa. Então, efetivamente, eu estou com um conserto no condomínio, então é isso. Então, efetivamente, essa relação ela vai assumir uma outra dimensão, né? Eu vejo muito isso atualmente, né? As gerações mais jovens estão muito infantilizadas, querendo muito prolongar essa adolescência hoje, né? Muito difícil também, a gente não pode dizer que isso está acontecendo do nada, não. Como à medida em que as gerações passaram, a nossa desconexão com Deus aumentou muito, então esses pais não têm mais o que oferecer para os filhos em termos emocionais, estão cada vez mais doidos, então óbvio os filhos também ficam cada vez mais doidos, né? Mas é importante que nós tenhamos em mente que esse trabalho ele vai mexer com todos os nossos relacionamentos.
os relacionamentos do casal, pais e filhos, filhos e pais, filhos e avós, avós e filhos. Você pode estar em qualquer circunstância aqui, né? Eu tenho alunos que têm filhos, que têm netos, eu tenho alunos que não têm filhos, eu tenho alunos que têm questões sérias com irmãos, então vai afetar, né? Então o que é importante aqui? A gente fazer o nosso trabalho de perdão, a gente colocar a nossa fé em Deus, buscar que Deus preencha as nossas mentes e os nossos corações, para que então nós possamos verdadeiramente seguir adiante como adultos que estão cuidando das crianças feridas. E aí qual é o meu ponto aqui? Qual é o ponto importante que eu quero trazer para vocês? Talvez, gente, a cura da nossa criança interior ferida, ela siga com a gente até o momento em que nós deixemos esse planeta. Mas isso não impede que nós melhoremos muito. Nós podemos melhorar muito, a nossa vida pode ser muito mais enriquecida, muito mais enriquecedora. Nós vamos nos tornar pessoas melhores, filhos melhores, irmãos melhores. Nós vamos nos tornar cidadãos melhores, nós vamos nos tornar funcionários melhores, tá? Amigos melhores, a gente fica menos chato, a gente fica menos carente, a gente para de querer que os outros atendam às nossas necessidades irreais, nós ficamos menos exigentes, nós começamos a levar menos as coisas para o lado pessoal, né? Então, muito dessas feridas, muito disso vai surgir de expectativas irreais das nossas vidas, né? Muito vai surgir. Eu ontem, enfim, consegui achar aqui em casa para vocês esse livrinho da Joyce Meyer, que eu adoro, né? A Joyce Meyer, ela é uma pastora evangélica que eu amo. Ela é americana e ela me foi apresentada por uma grande amiga minha há mais ou menos uns 15 anos atrás, né? A gente foi numa Bienal do Livro aqui no Rio Centro e ela falou para mim, Jaque, compra os livros da Joyce porque ela é fantástica. Hoje eu sigo a Joyce no YouTube, no Instagram, ela é maravilhosa, ela é assim uma showwoman, né? E esse livro dela, A Raiz da Rejeição, eu recomendo a todos vocês. Ele vai falar da nossa ferida da rejeição, mas ele traz Deus, né? É um livro de cura, esse livro é um livro de cura, tá? Qual é a editora dele? Ministérios de Joyce Meyer. A própria Joyce que publica os livros dela, tá? Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que é muito, muito bonitinho, tá? Rejeição e perfeição. Ao lidar com pessoas, você deve se lembrar de que é impossível que elas ajam sempre de maneira perfeita. É impossível. Não importa quão maravilhosas elas sejam, nunca cometer erros ou dizer a coisa errada na hora errada. Contudo, uma das coisas que causam problemas nos relacionamentos é a expectativa irrealista da perfeição, que é um traço lá da nossa criança ferida, tá? Como as nossas imperfeições não foram aceitas, né? Então nós crescemos com uma dificuldade muito grande de aceitar as imperfeições alheias. Então a gente tem uma fantasia de que o outro tem que ser perfeito para a gente gostar dele e se relacionar com ele. Nós humanos temos uma tendência a tentar mudar os outros. Tentamos treiná-los de forma que eles nunca nos machuquem. Buscamos viver num estilo de vida tipo incubadora, no qual ninguém pode nos tocar ou abalar. Muitas pessoas gastam grande parte das suas vidas declarando: eu não serei ferido. Elas vão ao extremo para se protegerem da rejeição, vivendo numa solidão terrível, porque se retraem e se recusam a se envolver com as pessoas. Existem algumas que se envolvem até certo ponto, e quando o relacionamento começa a se tornar mais íntimo, também se retraem e evitam um envolvimento maior. Ao se protegerem de um tipo de dor, essas pessoas criam outro tipo de sofrimento. A solidão é dolorosa e é doloroso ver pessoas interagindo com as outras e vivendo bons relacionamentos, enquanto você permanece o tempo todo sozinho. Se você é uma dessas pessoas, creio que este livro o ajudará.
creio que há uma unção específica nesse ensino para trazer liberdade àqueles que têm sofrido pela dor da rejeição, ou pela dor da traição, ou pela dor do abandono, ou pela dor da injustiça, enfim, né? Então, olha que frase bonita que ela diz assim: Deus quer se envolver até mesmo com o seu apetite. Essa é a minha crença em Deus. Deus quer se envolver em tudo aquilo que tem a ver comigo. Você sabia que se você tiver muros erguidos, pode ser difícil até mesmo ouvir quando Deus está falando com você? Claro, porque Deus fala com a gente o tempo inteiro. Mas os nossos muros, as nossas defesas egóicas são tão fortes, tão fortes, tão fortes, que a gente não escuta, né? Na nossa relação com Deus, a nossa parte é crer e a parte de Deus é fazer. É o máximo, não é? Gente, eu recomendo todos os livros da Joyce, tá? Eu recomendo todos os livros da Joyce. O site dela em português é www.joycemeyer, com Y assim, Meyer e Joyce com Y.com.br. Comprem os livros da Joyce, leiam os livros da Joyce. Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Eu tava aqui, né, depois que eu vocês vão se acabar de rir com o que eu vou contar. Eu tava aqui com minha faxineira e pedi a ela para me ajudar a encontrar os livros que eu precisava para a jornada, né? Já tava aqui na bagunça e ela me ajuda, agora eu tô com o pé machucado, enfim. E aí eu peguei o livro de Joyce, consegui encontrar o livro dele. Não me lembrava dele ser fininho assim, não. Eu lembrava dele ser um livro grandão e grossão com algo verde na capa, né? Olha só o que ficou na minha memória, né? É porque talvez esse livro, no conteúdo, não na forma, mas no conteúdo ele seja grandão e grossão, né? E aí eu achei este papel dobrado dentro do livro da Joyce. E aí eu falei assim pra mim mesma: é uma mensagem de Deus pra mim, tem alguma mensagem de Deus pra mim nesse papel. E eu abri o papel com a maior excitação, falando o que eu guardei aqui, isso é uma mensagem de Deus pra mim. Aí quando eu abri, sabe o que tinha? Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano, Carnaval de 2008. O que você pode fazer para tornar a Império Serrano campeã? Comissão de Carnaval. E aqui tem as dicas para quem desfilou na Império Serrano. Né? Eu não me lembro se nessa época eu desfilei na Império Serrano, quando ela estava no grupo de acesso, porque eu desfilei, eu tenho um super amigo que é mega carnavalesco, então algumas vezes a gente ia com ele desfilar na Sapucaí, né? Então talvez seja até uma mensagem de Deus, né? Não na forma como eu estava esperando, mas assim, para eu me alegrar mais, para eu me divertir, né? E aí eu tenho que me lembrar de me divertir, tá? Eu vou ler mais uma frase aqui, tá? Se você quer paz, mas não a está experimentando, talvez seja porque você esteja tentando tomar conta de si mesmo, em vez de deixar Deus cuidar de você. Vou ler de novo. Se você quer paz, mas não a está experimentando, talvez seja porque você esteja tentando tomar conta de si mesmo. Seu ego, né, querido, querida? Em vez de deixar Deus tomar conta de você. Então a minha proposta para você hoje é: que tal você deixar que Deus tome conta de você? Que tal você deixar que Deus cure a sua mente? Né? Olha outra frase. E eu cheia de rabiscos, né? Já tudo a ver com o Curso em Milagres. Eu já rabiscando o livro como em um Curso em Milagres. Deixa eu ver se eu tenho data nesse livro. Não tenho. Enquanto estivermos nesse corpo terreno, na Matrix, no metaverso, na terceira dimensão, sempre haverá uma brecha entre nós e Deus. Sempre. É inerente à existência no plano físico. Por isso que Buda falou que vida era sofrimento. E quem é que é a ponte entre a brecha, entre os dois lados da brecha? É o Espírito Santo, né? Deus é perfeito em todos os seus caminhos e eu não sou. Mas Jesus, o meu intercessor, que é o Espírito Santo, está fechando essa brecha. E Jesus é perfeito. Ele está nessa brecha, fechando essa brecha por mim dia e noite. O Espírito Santo está na sua mente, fechando essa brecha dia e noite. Quando eu deixar esta terra e for para o céu, ele não mais precisará fazê-lo.
consciência de quinta dimensão. Mas enquanto eu estiver aqui, Ele é a minha perfeição. Eu sou completa em Cristo. Eu sou completa em Cristo. O meu ser real é a minha consciência crística. Então eu sou completa, perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado em Cristo. Entendem? E é nessa consciência que eu posso ter as minhas feridas curadas. Não apenas a ferida da rejeição, mas todas as feridas, tá? Mas esse livro é fantástico, eu recomendo muito que vocês comprem. A Raiz da Rejeição, esse livro é maravilhoso. Esse livro eu li, quando eu comprei ele, eu li umas 3, 4 vezes seguidas. Quanta cura esse livro me trouxe. Porque a ferida da rejeição é muito forte em mim. Porque eu fui uma criança cuja gravidez não foi desejada pelos meus pais, por nenhum dos dois, eles não queriam, né? E a minha mãe queria que eu fosse um menino, né? Então é isso, meus queridos. Então, hoje eu vou deixar vocês com essa reflexão aí do perdão, tá? Lembrando que no nosso conceito de perdão de Um Curso em Milagres, a gente não acha que é melhor do que o outro. Muito pelo contrário. Hoje, com a jornada de cura da criança interior, eu posso me colocar no lugar dos meus pais, né? Imaginar a dor deles. E eu posso até ver que, de repente, os meus pais fizeram pra caramba. E isso vai me ajudar a perdoar. Então, se você ainda não tiver assistido a playlist Workshop do Perdão, por favor, assista. Eu fiz esses vídeos no ano retrasado. Tá bom? Então, meus amores, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.